A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 7: Apressar a Vinda do Dia de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 3. A palavra profética e o juízo dos escarnecedores. Segunda-feira. A lei e a palavra profética. Ler com oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Na mensagem desta semana, intitulada A Palavra Profética e o Juízo dos Escarnecedores, notamos pela história da igreja relatada em Atos a importância do ensinamento dos apóstolos, a palavra profética. Notamos também o prejuízo que a igreja em Jerusalém sofreu ao perder tal ensinamento. No segundo capítulo de sua segunda epístola, Pedro fala sobre aqueles que zombam e escarnecem da palavra de Deus proferida pelos apóstolos. E no final são mencionados os acontecimentos que precederão a volta do Senhor e o tempo do fim. A igreja foi gerada no dia de Pentecostes pela palavra de Deus ministrada pelo apóstolo Pedro. Desde então, o Senhor tem operado continuamente em sua amada igreja. A igreja, em seus dias iniciais, seguia o ensinamento dos apóstolos escolhidos por Jesus, ou seja, seguia a palavra de Deus ministrada por eles. Atos 2, 42. Ao seguir a direção dada por Deus por meio dos apóstolos, a igreja tinha saúde espiritual e prosperava, e o número de pessoas crescia a cada dia. Versículos 43 a 47. As bênçãos, os milagres e os prodígios ocorriam pela ação dos apóstolos naqueles primeiros dias. Foram dias gloriosos e vitoriosos, quando Deus usou principalmente Pedro para proferir sua palavra, dando direção à sua igreja. Naqueles primeiros dias, os sinais aconteciam, Atos 5:12, porque o Espírito Santo tinha total liberdade para governar a igreja, fazendo dela um instrumento para realizar a obra de Deus. A igreja tinha comunhão e seguia aquilo que os apóstolos ensinavam, prosperando de maneira maravilhosa. Esses dias gloriosos da igreja em Jerusalém foram interrompidos pela perseguição ocorrida após a morte de Estevão. Atos 8, 1. Depois disso, Tiago, irmão de João, foi morto pelo rei Herodes. Pedro foi preso e estava prestes a morrer quando Deus operou um milagre, ao enviar um anjo, livrando-o da prisão. Atos 12, 1 a 10. Nos capítulos 11 e 12 de Atos, lemos que foi levantada a primeira igreja gentia, em Antioquia. Barnabé, enviado pela igreja em Jerusalém para cuidar da igreja em Antioquia, logo que chegou lá, lembrou-se de Saulo e partiu para Tarso para buscá-lo, a fim de torná-lo seu cooperador ali. Ambos despenderam um ano em Antioquia, servindo ao Senhor. Foi nesse período que Deus escolheu Barnabé e Saulo para sua obra. Atos 13, 1 a 2. Antes disso, no capítulo 10, por intermédio de Pedro, Deus abriu a porta da igreja aos gentios na casa de Cornélio. Versículos 44 a 48. Isso chegou aos ouvidos dos judaizantes crentes de Jerusalém, aqueles dentre os judeus que criam no Senhor, mas ainda eram a favor da prática da lei, que ergueram Pedro, como se ele tivesse feito algo ilícito. Capítulo 11, 1 a 3. Isso foi algo muito grave. Quem eram eles para questionar as atitudes de Pedro, a quem o próprio Senhor Jesus escolhera como líder em sua obra? Não caiamos hoje no mesmo erro. A partir daí, a forte oposição dos judaizantes da igreja em Jerusalém impediu que a prosperidade experimentada pela igreja continuasse. Não somente Pedro foi alvo deles, mas Paulo e Barnabé também. Os dois, aliás, foram até Jerusalém para discutir sobre esse assunto. Pedro foi o primeiro a falar, dando o seu parecer. Ele tinha clareza da verdade, mas lhe faltou firmeza. Por fim, Tiago resolveu ajustar a situação,
sugerindo que a lei e a fé podiam conviver. Isso criou em Jerusalém uma simbiose entre a fé e a observância da lei de Moisés. Atos 15, 1-12. No capítulo 21 de Atos, quando voltava de sua terceira viagem, Paulo passou por Jerusalém levando ofertas. Porém, algo estranho ocorreu. Paulo não foi recebido pelos apóstolos, que sequer foram mencionados, mas pelos presbíteros, principalmente Tiago. Versículo 17-20. Essa situação não era normal. O fato de a fé conviver com os costumes do judaísmo acabou por deformar a igreja em Jerusalém. Pedro não encontrou mais o espaço que tinha no início para proferir a palavra profética. Por isso, a igreja não mais tinha a direção proveniente de Deus mediante o ensinamento dos apóstolos. Assim, os milagres, os prodígios e os sinais também cessaram. Pedro viu o prejuízo sofrido pela igreja em Jerusalém ao perder a palavra profética. Em sua segunda epístola, ele diz: "Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados." Capítulo 1, 12. Ele estava preocupado com que os judeus crentes, dispersos em vários países, adotassem também essa simbiose entre a lei e a fé. Precisamos aprender essa lição e ver a importância da palavra profética. Enquanto a igreja seguir a palavra de Deus proferida pelos apóstolos, ela prosperará. Os sinais, milagres e prodígios ocorrerão e o Senhor acrescentará dia a dia os que hão de ser salvos. Atos 2, 42-47. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. O maravilhoso convite de Deus ao homem. Capítulo 2. Autor Pedro Dong. Um exército de vencedores. Aliste-se já. Capítulo 6. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.